Se você tiver uma Bíblia na sua casa, abra ela no Evangelho de João, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 44. João, capítulo de número 12. Evangelho de João 12, 44. Nós vamos ler alguns versículos do 44 até o versículo de número 50. O texto diz o seguinte para nós: E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Até o versículo 50, essa leitura. Se você quiser colocar um título para essa mensagem: A urgência da mensagem do Evangelho no último discurso de Jesus. Não há dúvida de que a geração que nós vivemos é a geração que mais compartilha informações. Mensagens de texto são enviadas todos os dias, milhares e milhares de mensagens são trocadas, e-mails, WhatsApp, diversos aplicativos, redes sociais, sem dúvida. Todas as pessoas estão o tempo todo compartilhando notícias e diversos tipos de mensagens. Mas quando a mensagem ela é urgente, ela tem um cunho muito urgente, nós precisamos ter mais esse costume de pegar esse aparelho que se chama celular, pegar o telefone fixo na nossa casa. Esse hábito está quase desaparecendo já. E aí nós discamos o número, nós olhamos na agenda, nós ligamos para essa pessoa, nós falamos. Muitas vezes nós até, quando a urgência da mensagem é muito grande, nós nos encontramos pessoalmente para ter uma conversa face a face. Então, quando nós temos algo urgente para tratar, dificilmente nós vamos apenas mandar uma mensagem. Eu tenho alguns amigos que colocam como status no WhatsApp: se for urgente, ligue. E é uma realidade. É uma realidade. É interessante essa questão de ligação. Vou abrir somente um parênteses e já fechar rapidinho. Quando eu comecei a namorar a minha atual esposa, a minha única esposa, nós nos falávamos muito pelo telefone. E ela não está aqui para ouvir isso agora, então talvez se fosse hoje nós não nos falaríamos tanto assim, mas não porque eu não queria. É porque hoje nós temos outros meios que não tinham na minha época. E a primeira pergunta que eu fiz para ela quando nos conhecemos era qual é o plano e qual a operadora que ela tinha. Na época nós tínhamos um plano de 7 centavos a ligação da TIM. Olha que coisa linda, quando ela respondeu que era da TIM e que eu fiquei sabendo que 7 centavos cada ligação, eu fiquei tão feliz, falei: essa vai ser a minha esposa. Depois daquela resposta eu percebi que realmente Deus já tinha preparado uma mulher para mim. Fecha parênteses. Mas o que isso tem a ver com a mensagem de Jesus? Essa mensagem de Jesus era uma mensagem urgente. Eu preciso contextualizar aqui para nós entendermos aonde estamos. Se voltarmos um capítulo 11, nós vamos ter a morte de Lázaro, amigo íntimo de Jesus, a ressurreição de Lázaro, um alvoroço muito grande que foi causado por isso, pela morte, mas pela ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscita 4 dias depois o seu amigo. As pessoas ficam impressionadas com isso, porque pense você, Jesus estava já realizando maravilhas, milagres, coisas impressionantes, mas agora tirar uma pessoa do túmulo 4 dias depois. A irmã ainda disse: Senhor, mas há 4 dias já está cheirando mal. E o Senhor dá uma ordem e ele sai do túmulo. Isso impressionou demais as pessoas, causou um alvoroço muito grande. Além disso, havia a Páscoa que estava chegando, a festa da Páscoa. Muitas pessoas estavam chegando naquela localidade, em Jerusalém. E aí, a entrada de Jesus em Jerusalém. Eu faço isso para você entender o cenário. Isso é muito importante para nós mergulharmos de fato no texto. Talvez nós lemos as Escrituras e esquecemos de tentar entrar dentro do texto e perceber que cenário que está se passando. Então perceba que tudo isso acontece no capítulo 11, nós entramos no capítulo 12, e aí nós temos pessoas que queriam falar com Jesus. Por quê? A fama dele correu. Eles queriam conhecer aquele que havia ressuscitado um homem. Eles queriam conhecer o homem que havia ressuscitado Lázaro e queriam conhecer aquele que havia ressuscitado Lázaro, Jesus.
a fama dele já tinha corrido muito. Alguns gregos perguntaram onde está Jesus para uns discípulos de Jesus. O encontro foi marcado, mais ou menos assim, mas não foi formal, não foi uma reunião pequena. Simplesmente Jesus, como já tinha feito em outras oportunidades, começa a pregar, começa a dar um discurso. Esse discurso, essas palavras que eu li, foram as últimas palavras de Jesus para um povo, para aqueles que não estariam com ele, próximo dele, para nós entendermos. Os discípulos permaneceriam com Jesus. Se você continuar lendo capítulo 13 até o final de João, você vai perceber que Jesus, do 13 em diante, não fala com pessoas. Ele fala somente com os seus discípulos até a sua morte, ressurreição e ascensão. Então aqui é a última mensagem de Jesus para as pessoas. E o interessante é que ela inicia falando o seguinte: Jesus clamou. Em outras versões nós vamos ver Jesus disse em alta voz. A palavra clamou, ela traz para nós já a ideia, uma conotação de urgência. Essa mensagem é urgente. E eu me lembro de Êxodo, quando Deus fala para Moisés: o clamor do meu povo chegou até mim, você vai libertar esse povo. Perceba então que o próprio Deus fala que o clamor, aquelas pessoas que estavam escravizadas há 400 anos, há mais de 400 anos escravizadas, o clamor dessas pessoas chegou até Deus. Deus dá uma ordem para Moisés libertar aquele povo. No livro de Jonas, eu quero que você perceba isso, que além de clamor, no livro de Jonas, no 2º versículo, nós temos Deus falando para Jonas o seguinte: vá até Nínive, a maldade, a iniquidade subiu até a minha presença, chegou até mim, vá até lá e pregue arrependimento. Percebeu que além de clamor, pedido, petição, socorre-nos, ó Deus, também a iniquidade chega a um patamar desconhecido por nós, mas que Deus sabe exatamente o momento de agir. Deus não está neutro a nenhuma circunstância. Tanto as petições, os pedidos, os clamores, também a iniquidade e a maldade do ser humano chega até Deus, chega até o trono do Todo-Poderoso, e Ele faz algo. Não pense que nas pandemias, na situação que nós estamos passando, Deus está em silêncio, está quieto, não está fazendo nada. A Bíblia diz que Ele trabalha e sempre trabalhou, assim como Jesus. Eu e o Pai trabalhamos até hoje. É assim que a Bíblia nos diz. Então o Senhor sabe a hora de agir. O Senhor tem a soberania. Se nós cremos em um Deus que é soberano, que está acima de qualquer coisa, as decisões são dele. Ele vai agir no momento que Ele quiser. Então, se o clamor e a iniquidade chegam até Deus, nós não sabemos quando elas chegam, mas elas chegam até Deus. Sodoma e Gomorra é outro exemplo de que a maldade tinha subido até o Senhor. E aí Deus manda um anjo para ver realmente se aquela cidade estava dessa forma. Em tempos de pandemia, o quanto nós temos clamado a Deus. Nós reclamamos, mas a questão é que nós nos acostumamos com a situação. Há uns 40 dias atrás, há uns 50 dias atrás, talvez, quando isso tudo estava começando, aqueles cuidados que nós tínhamos, eu falei para algumas pessoas o seguinte: daqui a alguns dias nós vamos nos acostumar com isso, não teremos mais todo esse cuidado, nós vamos começar a relaxar um pouco, e exatamente isso que aconteceu. É isso que está acontecendo agora. Então, infelizmente, talvez nos primeiros dias de pandemia, uma situação que nunca ninguém passou, nós clamávamos a Deus, nós orávamos ao Senhor, mas agora parece que talvez o fôlego, o combustível começou a acabar e nós não buscamos mais a Deus, não clamamos como deveríamos buscar. Mas não esqueça que o Senhor não fica inerte a nada. Jesus clama porque desejava que aqueles ouvintes entendessem a sua mensagem. Pense em alguém que precisava em alguns momentos passar toda a sua mensagem, sintetizar, resumir aquilo que ele fez por 3 anos. Não somente o que ele fez por 3 anos, mas aquilo que os profetas falavam. Hebreus diz o seguinte, que antigamente Deus falou por muitas vezes, usando homens, usando profetas, mas hoje nos falou através do Filho. Pense em Jesus tendo que sintetizar e resumir tudo que as Escrituras falam, porque as Escrituras falam dele, e ele chega a um momento de falar para aquelas pessoas: eu preciso resumir a minha mensagem, vai acabar meu tempo nessa terra. Ele só tinha alguns momentos para falar para as pessoas. Olha que amor e misericórdia do Senhor. Nos últimos momentos da sua vida, ele sabia que mais alguns momentos ele estaria em uma cruz, pregado, derramando todo o seu sangue, morto, cuspido, coroa de espinho na cabeça, todo o sangue derramado por nós. Ainda assim, ele olhou para aqueles homens
Eu estou falando desse momento, mas nós temos um momento na cruz que Ele olha para aqueles homens e perdoa-os, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o amor do nosso Senhor Jesus, por todos nós, pela humanidade. Então entenda que Jesus clamou em alta voz porque Ele desejava que ninguém se perdesse ali. Lembre-se, parte dessas pessoas daqui a pouco iria julgá-lo, condená-lo. Quando nós oramos a Deus, nós entendemos que isso deve ser feito com urgência. Quando nós ouvimos o Evangelho como hoje estamos ouvindo, como domingo passado, ou como outras lives, como outras transmissões, você ouviu o Evangelho, você entendeu que essa mensagem é urgente, ou você está levando ela na brincadeira, ou você acha que é mais uma das mensagens que o mundo dá, mais uma notícia? Será que nós entendemos, inclusive quando pregamos, que ela precisa ser pregada com urgência, que nós precisamos chorar diante da recepção das pessoas, quando elas são indiferentes a receber essa mensagem que é urgente? Mas por que é tão urgente assim? Qual é a urgência, qual é o conteúdo dessa mensagem? Jesus, se hoje nós fôssemos parafrasear o que Ele disse, se Ele estivesse dizendo para nós hoje, o que Ele falaria? Ele falaria o seguinte: creiam na existência de um Deus, e creiam que esse Deus se revelou em mim. Versículo 44 e 45. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu creio em Deus, mas Jesus para mim foi um carpinteiro. Jesus para mim foi um homem bom. Alguém que realizou algumas coisas boas lá há muito tempo atrás, inclusive fez talvez alguns milagres. Jesus para mim foi um pregador excelente, um exímio evangelista. Jesus é Deus. Se nós cremos em Deus, mas colocamos Jesus abaixo, colocamos Jesus, assim como outras religiões colocam Ele numa posição abaixo, como um semideus, como um filho de Deus apenas, mas não como Deus, a segunda pessoa da Trindade, nós estamos falhando. Eu creio em Jesus, mas sobre Deus eu fico um pouco preocupado, porque há tantas religiões e tantos deuses, e para as religiões, o nosso Deus, para a religião A é um Deus, para B é um Deus. Nós cremos no Deus que se revelou. Nenhum Deus se revelou como Ele, nenhum Deus se tornou carne, nenhum Deus habitou entre nós. Nenhum desses deuses com D minúsculo. O nosso Deus, o Senhor, habitou entre nós, foi visto pelos homens, foi pregado na cruz, derramou todo o seu sangue por nós. Esse é o Deus que nós cremos e servimos. É nesse Deus que devemos crer. Jesus é Deus. Se você tem dúvidas ainda sobre a divindade de Cristo, vou fazer algumas perguntas. Responda para você. Quem pode controlar a natureza? Quem tem poder e domínio sobre demônios? Quem pode perdoar pecados? Quem pode vencer a morte? 4 perguntas para você pensar. Se nas 4 alguma resposta não for Deus, eu fico tranquilo em relação à sua dúvida. Mas se nas 4 perguntas você responder Deus é suficiente e Deus faz tudo isso. A Bíblia responde para nós que certa feita Jesus estava com os discípulos em um barco e a natureza, o mar estava bravo, o vento estava bravo, os discípulos assustados, apavorados, preocupados com a morte. Não se preocupa com nós, Senhor, nós vamos morrer, o Senhor está dormindo. Jesus acorda e simplesmente dá uma ordem: aquieta-te, sossega. Tudo ficou tranquilo. Ele acalmou a natureza. Nós temos vários textos que mostram os demônios se prostrando diante a divindade e o poder de Jesus. Jesus, vieste nos atormentar antes da hora. Os demônios sabem exatamente o destino final deles e respeitavam e se dobravam diante do poder de Jesus. Ele fez isso por muitas vezes. Certa oportunidade, Jesus entra em uma casa para estar reunido com muitas pessoas, não há espaço. Um homem é colocado por cima do telhado na sua maca, não andava. Aqueles homens tinham fé que Jesus podia curar aquele paralítico, mas Jesus fala algo antes de falar para ele levantar, pegar a maca e andar: perdoados estão os teus pecados. Isso causou alvoroço, porque quem pode perdoar pecados senão Deus? E quem pode vencer a morte? Nós sabemos muito bem que ele venceu, que o túmulo não foi suficiente para ele. O túmulo gelado não foi suficiente. Ele venceu a morte. Ele rompeu as barreiras da morte. O aguilhão da morte foi vencido. Assim como ele ressuscitou, nós um dia iremos ressuscitar. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vai ressuscitar a igreja, os servos de Deus, os crentes fiéis. É o que a Bíblia diz.
Se Jesus fosse falar para nós novamente essa mensagem, ele falaria também o seguinte: a minha encarnação tem o propósito de salvar e não de julgar. Mas lembre-se, na próxima vez que vocês me virem, estarei na posição de um juiz, e eu terei como fundamento para o meu julgamento as Escrituras. Versículo 47 e 49 traz para nós o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Esse é o texto lido. Continua o 49. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Nunca esqueça que na primeira vinda de Jesus havia um propósito muito bem definido, específico, e que se cumpriu e que foi consumado na cruz. O propósito de salvação. Mas salvar do quê? Da condenação eterna. Através do quê? Da palavra, das Escrituras, ditas às pessoas, que o coração recebe, como a parábola do semeador. 4 terrenos, somente um foi receptível para a mensagem. Nunca esqueça disso. Havia um propósito definido na primeira vinda de Jesus. Ele deixa claro que ele não veio para julgar ninguém. Ele não veio como um papel de juiz. Perceba isso. É lindo isso. Porque daí as pessoas, inclusive, distorcem isso e não colocam mais o Senhor Jesus na posição de juiz, apenas como um Senhor amoroso que veio salvar as pessoas, que tinha e era movido de íntima compaixão. Você vai ver vários textos dele, movido de íntima compaixão, realizando milagres, curas e fazendo tantas coisas pelas pessoas. E aí nós olhamos apenas para esse Jesus e nos esquecemos que ele será um dia juiz, que ele estará numa posição entronizado, um trono de glória e na posição de um juiz. Mas há uma grande diferença, abismal, entre o Senhor Jesus juiz e os juízes da nossa terra. Nós temos os juízes que julgam e usam como parâmetro a lei, vários códigos, código penal, código militar, código civil, código de trânsito. Parâmetro, vai julgar, condenar alguém. Há outras questões, mas principalmente a lei. Jesus disse o seguinte: eu não julgo, mas as palavras que eu disse no último dia vão julgar essas pessoas. Os incrédulos vão ser julgados por tudo que ouviram e deixaram de crer no Evangelho. Agora, o que mais me preocupa é saber que hoje as pessoas, quando vão para um julgamento, elas têm o seu advogado para as auxiliar, vão preparar uma defesa para ela, ampla defesa, contraditória. Não sou advogado, nós temos advogados aqui, mas é mais ou menos isso, você tem como se defender. Hoje nós temos o Senhor Jesus como nosso advogado, e é o que a Bíblia diz. Mas quando ele estiver ocupando o trono e a posição de juiz, e quando nós chegarmos diante desse trono, não haverá mais o seu advogado, não haverá mais o meu advogado. É mais ou menos assim: quando Deus Pai ordenar ao Filho, desça, busque a minha igreja, busque a igreja que você salvou com o seu sangue, busque ela. É como se o Senhor Jesus naquele momento deixasse a função de advogado e a partir de então começasse a sua função de juiz soberano. Pense você que não terá mais condições de chegar diante do trono de Deus e se defender. Até o último segundo de vida nós temos condições de nos defender na pessoa de Cristo, na justiça de Cristo, no sangue de Jesus que nos purificou de todo pecado. Após a morte, não há mais condições, não há mais como, não há mais a quem recorrer, não há mais advogado disponível, não há. Até o último suspiro da sua vida haverá. Então perceba, o propósito primário, primeira vinda, foi salvação, pregação do Evangelho. O segundo, juízo. Haverá um juízo, haverá um juiz. O Senhor Jesus vai assumir essa função. O terceiro está praticamente ligado ao segundo, mas ele falaria mais ou menos assim: o mais importante é que você passe a eternidade ao meu lado. Olha o versículo 50. Jesus então, clamando, dizendo o quanto era urgente para aquelas pessoas que eles crescem no resumo da sua mensagem, ele chega no versículo 50 e fala: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou.
Eu sei que o seu mandamento, perceba, está no singular. Vida eterna é o principal. Se precisássemos resumir para chegar em um fim, vida eterna, não há outro propósito. Porque Jesus veio, porque morreu, nós temos acesso ao Pai novamente. Então ele encerra a sua mensagem com esse último apelo. Aceitar isso é receber a vida eterna. Nunca duvide disso. Nunca duvide de que há uma chance, ainda há uma chance. E de que o Senhor está falando todos os dias. Todos os dias. Eu creio nisso. Não só pelas transmissões, quando você lê as Escrituras, quando alguém ora por você. Quantas vezes nós recebemos o Evangelho? Eu tenho 36 anos. Eu já estou adiantando, eu tenho 35, mas esse ano eu faço 36. Eu me converti há 14 anos apenas. Minha caminhada começou faz pouco tempo. Mas eu ouvi tantas vezes o Evangelho, inúmeras vezes, eu não sei quantas vezes. Não posso precisar para você esse número. Não tenho condições. Há algumas pessoas aqui e há você que está nos acompanhando. Eu não sei também quantas vezes você já ouviu o Evangelho, mas eu estou falando do Evangelho. Eu não estou falando dos mercenários que pregam um Evangelho diferente daquilo que o Senhor nos deixou, daquilo que as Escrituras dizem, de um outro Evangelho que o apóstolo Paulo diz ser anátema. Inclusive, se os anjos pregassem um outro Evangelho diferente do daquele, amaldiçoado seja. Eu não sei quantas vezes você ouviu, eu não sei se você está sendo enganado pelas religiões, mas entenda, as religiões mostram para nós o nosso esforço humano para chegar até Deus. E o cristianismo simplesmente mostra que Deus buscou o homem desde o início e que nós não temos condições de chegar a Deus se não for por intermédio do Senhor Jesus. Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém, por mais bom, por mais gente boa que seja, não vai chegar diante de Deus e poder dizer: eu fiz tantas coisas boas, Senhor. O mais importante é que você passe a eternidade ao meu lado. É o mais importante. Eu quero encerrar essa mensagem e ler um trecho aqui para vocês. Esse eu vou ler, eu escrevi, mas eu vou ler todo ele. A mensagem é urgente porque ela fala sobre o destino da alma. Pode haver alguma coisa mais urgente do que isso? Destino da alma. Todos os dias, milhares de pessoas entram pelos portais da eternidade, uns para a condenação, outros para a salvação. Eu pergunto novamente, pode haver algo mais urgente do que isso? Será que a pandemia é mais urgente do que esse assunto? Você pode ser liberto da pandemia e continuar preso a esse mundo se não compreender a urgência da mensagem do Evangelho. Eu sei que as pessoas vão vibrar e que haverá muito alvoroço quando a vacina da Covid-19 for descoberta. Haverá vibração, haverá alvoroço, haverá alegria, haverá contentamento, haverá gratidão. Eu sei disso, eu vou ficar feliz. Eu sei que as pessoas que estão aqui, eu sei que você que está na sua casa vai ficar contente. Porque o que nós estamos vendo acontecer, nunca vimos acontecer. Pessoas estão morrendo todos os dias de algo invisível. A economia está quebrada, as nações estão quebradas. Eu sei que nós vamos vibrar. Muito mais nós deveríamos vibrar diante de uma notícia que há muito tempo atrás aconteceu, quando Deus se torna homem, habita entre os homens. Essa notícia é uma notícia que deveria impactar as pessoas, mas se tornou comum. O Evangelho não é comum. O Evangelho não é notícia de jornal. O Evangelho não chega na sua casa como um jornal que chega todos os dias e você abre e fica contente, porque o Evangelho bate em nós. O Evangelho mostra quem nós somos, mostra que nós somos pecadores limitados, que carecemos da graça e da misericórdia de Deus. É isso que o Evangelho mostra. Ele não veio para passar a mão na nossa cabeça e para dizer que nós somos bons, bem pelo contrário. Ele veio para dizer que nós precisamos de salvação. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Essa notícia deveria, sim, trazer para nós vibração, alegria e contentamento. Porque há uma chance de voltar para casa. Nós não somos desse mundo, vamos voltar para casa, mas por quê? Por intermédio de Cristo, existe uma chance para nós. Então nós deveríamos vibrar com isso, porque a um passo da eternidade nós estamos. Eu não sei quando eu ou quando você vai, mas eu sei que o próximo passo seu vai ser para a eternidade.
E para o cristão, não se assuste com pandemia e com morte. Não existe isso para nós, tá? É difícil falar isso, inclusive, porque eu tenho família e eu me preocupo com os meus filhos. Eu tenho meus pais, eu tenho as pessoas que eu amo, que eu quero estar perto, e eu sei o quanto deve ser doloroso para as pessoas que estão perdendo entes queridos, que perdem filhos todos os dias por conta do Covid e por conta de acidente de trânsito, por conta das drogas, inúmeros motivos. Não vamos ficar só na conta do coronavírus. Vamos pensar em pessoas que estão morrendo e morrem todos os dias. Eu não sei se você sabe, é assustador saber isso, que 3 pessoas por segundo morrem no mundo. 3 pessoas a cada segundo. Olha aqui. Pessoas estão morrendo. Os portais da eternidade estão sendo abertos para elas. E eu não sei para onde elas estão indo. Nós não temos condições, mas nós temos uma solução, uma salvação para nós. Nós temos. O Senhor Jesus morreu para que nós tivéssemos vida eterna. Creia nisso. Seja salvo tu e tua casa, como as Escrituras nos dizem. Receba o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Além da pandemia, Ele pode te libertar dela, mas é principalmente quando Ele disse está consumado. Ele nos libertou do jugo da escravidão. Isso é muito mais importante. Porque morrer, nós vamos um dia passar pela morte. Morte física, eu estou falando. Talvez seremos arrebatados aqueles que estiverem na terra. Mas nas palavras de Jesus está consumado, nós podemos descansar. Libertos, curados e salvos. Que Deus o abençoe. Que Deus possa fazer morada na sua vida, na sua casa. Eu quero fazer mais uma oração. Que Deus realmente possa agora tocar no seu coração, através dessa mensagem, que não é minha, mas as Escrituras dizem para nós isso. Eu simplesmente trouxe o que Deus já fala há muito tempo para os homens. Há muitos séculos isso é pregado. O Evangelho é pregado às pessoas. Receba no seu coração o Evangelho do Senhor Jesus. Pai, nós lhe agradecemos por essa noite, por essa mensagem, pelos louvores e por tudo que nós estamos fazendo aqui. Nós o cultuamos, Pai. Isso é o culto. O Senhor é o centro de tudo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, convencer-nos todos os dias e convencer aqueles que ainda andam em trevas, convencer de que há necessidade de uma vida nova e de que o Senhor pode trazer isso para nós. Nós cremos nisso, Pai, que essa palavra possa bater forte no nosso coração, entrar em nosso coração, que o terreno esteja preparado para que essa semente dê resultado, para que as pessoas creiam no Evangelho, que é uma mensagem radical, mas que é a única que vai nos levar para o céu, Pai. Nós cremos nisso. Pedimos que o Senhor opere um milagre em nós, como já tem feito todos os dias. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, Senhor. Mas principalmente mantenha-nos acesos, mantenha a nossa fé acesa, para que não venhamos a nos abalar por tudo que está acontecendo, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Deus abençoe a sua casa.